O Jornal da Educação desse dia 20 de setembro de 2022 traz como notícia inicial a divulgação pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do resultado preliminar do Censo da Educação Básica de 2021. O censo retrata, nessa versão, a atuação das escolas públicas, estaduais, municipais e federais de todo o Brasil. Não é um censo finalizado, por dar oportunidade das prefeituras, especialmente que são as mais interessadas, em questionar alguns aspectos relativos à quantidade de alunos. Isso é relevante considerando que há uma repasse dos recursos do Fundeb, do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Educação, que transfere recursos financeiros aos municípios a partir do número de alunos efetivamente matriculados. Mas é uma versão preliminar, a portaria já publicada no Diário Oficial permite essa análise geral e normalmente existem algumas mudanças para o resultado final, mas são insignificantes, considerada a grandeza dos números colocados pelo INEP. No cenário internacional, nós destacamos nessa edição a Organização Interamericana de Educação, a OI. É uma entidade que tem sede no Canadá e que está disponibilizando uma série de subsídios e elementos para colaborar com os professores das centenas de instituições vinculadas à organização. A organização tem realizado periodicamente encontros e promove esses encontros presencialmente ou virtualmente, cursos e outras atividades. Mas as universidades disponibilizam, muitas delas, instrumentos de estudos que favorecem e auxiliam os professores das instituições de todo o continente. Alguns estão em espanhol, outros em francês, em inglês, mas a grande parte são cursos e subsídios que são perfeitamente importantes para todos os que atuam na educação básica e superior da América Latina, Caribe, América do Norte, Central, todos o continente americano. No âmbito do Brasil, nós tivemos semana passada a reunião do Conselho Nacional de Educação, que divulgou a súmula dos pareceres relatados, foram cerca de 100 pareceres relatados, no Conselho Pleno e na Câmara de Educação Superior. Alguns foram retirados de pauta e também o Conselho liberou a súmula dos pareceres de junho, uma súmula complementar, porque primeiro há a informação dos relatos, mas não são liberados os pareceres, depois há a revisão e a publicação da súmula. É a partir daí que realmente os pareceres passam a ser disponibilizados para todos os interessados e inicia o prazo de recurso para o Conselho Pleno quando é um processo que não parecer que não é satisfatório para qualquer das partes. Então nós temos aí o Conselho Nacional de Educação com essa divulgação já feita. O Ministério da Educação fez a instauração de inquéritos administrativos para apurar indícios de descumprimento da legislação ProUni em algumas entidades. Então foram 2 portarias aqui citadas, mas outras têm sido baixadas. Quando o Ministério da Educação abre um inquérito, isso é complicado para a instituição, porque muitas das vezes trava o andamento de outros processos. Mas tem sido uma constante, e nesse caso específico das 2 portarias, se refere a indícios de irregularidade no atendimento à legislação do ProUni. As instituições têm prazo de recurso, mas é bom cada instituição que tenha ProUni, FIES, é bom dar uma analisada para ver se não tem nenhuma trâmite, nenhum processo que possa levar à aplicação de uma penalidade. O Plano Nacional de Pós-Graduação definirá as novas diretrizes, estratégias e metas para avançar nas propostas para políticas de pós-graduação e pesquisa no Brasil. A CAPES é a grande responsável pela pós-graduação e tem um projeto que está sendo construído, que são as propostas de 2021 a 2030. Então, tem uma comissão de trabalho que se reuniu, inclusive, com dirigentes da CAPES para estudar novas vertentes, novos campos que levará até 2030. Então, é importante que quem tem
cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, observem bem, porque colaborem também na formação dessas políticas públicas para as pesquisas e para a pós-graduação. E a CAPES tem feito um trabalho já constante, mas é aberto à participação de todos os interessados mediante consulta, mediante articulação com a coordenação de aperfeiçoamento pessoal no ensino superior. Destacamos também a Senado e Câmara. Na realidade, esse período é um período de baixíssima presença dos parlamentares. Todos estão em campanha, todos na Câmara e um terço no Senado em campanha para a reeleição. E a Comissão de Educação, na realidade, não realizou nenhuma sessão na Câmara dos Deputados no mês de setembro na Comissão de Educação. Existem centenas de projetos de lei parados e não vai acontecer nenhuma novidade nesse mês de setembro. Outubro começa a voltar, principalmente os que foram reeleitos, os que perderam a eleição não voltarão com certeza para fazer mais nada, mas tem sido uma praxe a cada 4 anos esse período pré-eleitoral de baixíssima atuação no campo das casas legislativas brasileiras. Destacamos também, como entre as entidades, a Associação Brasileira de Educação, que realizará um seminário em celebração aos 90 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse seminário vai ser dia 20 de outubro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Manifesto dos Pioneiros foi em 1932, é um trabalho desenvolvido por 26 educadores naquela época, que prepararam um documento que é até hoje uma base referencial, quase 100 anos depois. E nós temos então a ABE, que foi o berço desse manifesto, que era a ABE de 1924, hoje presidida pelo professor Paulo Alcântara Gomes, e que traz realmente uma contribuição importante para trazer toda uma reflexão sobre a relevância do Manifesto dos Pioneiros. A última matéria relativa ao IPAE é que nós estamos anunciando a realização de uma série sobre educação nos países da Copa do Mundo de Futebol desse ano. Então nós teremos, a partir dessas próximas edições, sempre comentários sobre educação nos países classificados, para os 32 países classificados. A cada edição nós teremos 2 países sendo enfocados e nessa edição nós colocamos um link com todo o estudo que foi feito da Copa de 4 anos atrás. Então nós temos aí a possibilidade de verificar alguns são novos países que entraram nessa Copa, outros não se classificaram da versão antiga, mas tivemos mudança e é uma forma de dar uma visão geral de países desenvolvidos, países ainda do terceiro, quarto mundo, que estarão na Copa do Mundo e é importante que a gente conheça os critérios de educação que estão sendo feitos, inclusive o IDEB, a posição de cada país no índice de desenvolvimento da educação feito pela OCDE, pela organização que acompanha o crescimento em todos os setores, inclusive no campo da educação. Então a OCDE tem um ranking, alguns dos países nem aparecem nesse ranking, e temos então a possibilidade de comparar depois como foi o futebol e como está sendo a educação nessas nações. Estamos assim encerrando essa nossa edição do dia 20 de setembro de 22.